Olá pessoal, eu sou o professor Thales Viglione. Na aula de hoje vamos ver sobre a organização e a arquitetura de computadores e vamos entender um pouco mais sobre os sistemas computacionais, principalmente a parte de hardware. Recapitulando, o que é um computador? É uma máquina constituída por componentes eletrônicos com capacidade para armazenar, transmitir e processar informações, além de ser uma máquina programável. Um sistema computacional é formado basicamente por três partes: o hardware, o software e o peopleware. O que significa cada uma dessas partes? O hardware são os componentes físicos do computador. Tudo que você pode tocar do computador, como monitor, teclado, mouse, os componentes eletrônicos internos, todas as placas, tudo isso é o hardware do computador. A outra parte é o software do computador, que são os componentes lógicos, ou seja, os programas e aplicações. Um editor de texto, uma rede social, um aplicativo que você acessa no celular, um navegador de internet. Tudo isso são os componentes lógicos do computador. E, finalmente, temos o peopleware. O peopleware envolve os componentes humanos do sistema computacional. Então, vamos entender, na aula de hoje, um pouco mais sobre peopleware e hardware. O peopleware, como vimos, é a parte humana do sistema computacional. Ele é formado pelos profissionais da computação, analistas, engenheiros, cientistas da computação, desenvolvedores de sistemas, técnicos e outros profissionais que trabalham com os computadores e com o desenvolvimento das aplicações. Mas ele também é formado pelas pessoas que usam esses sistemas, que são chamados usuários do sistema. Enfim, todas as pessoas envolvidas na construção e utilização do sistema computacional são chamados de peopleware. Já o hardware, como vimos, é a parte física do sistema computacional. O hardware ele é dividido em alguns tipos. Ele possui dispositivos de entrada, dispositivos de saída, dispositivos de entrada e saída ao mesmo tempo, dispositivos de processamento e dispositivos de armazenamento. Mas o que diferencia cada um desses? Para que a gente possa diferenciar, nós precisamos entender um pouco sobre como é o funcionamento do sistema computacional. Então, o sistema computacional basicamente funciona recebendo uma entrada do mundo exterior dos usuários, normalmente. Dentro do sistema, essa informação ela é transformada, ela é processada. Se for necessário, ela pode ser armazenada para utilização posterior. E, finalmente, esse processamento, essa transformação das informações, ela é apresentada ao usuário através dos dispositivos de saída. Como dispositivos de entrada, nós temos os dispositivos, então, que captam os dados do meio exterior. Esses dispositivos são o teclado, onde o usuário digita o que ele quer informar para o sistema, o mouse, que através de um movimento ele mexe com uma seta na tela que você pode posicionar e clicar alguns botões para poder enviar os comandos. Temos um equipamento chamado scanner, que nós colocamos aqui dentro um papel, uma foto ou qualquer outro documento, e ele transfere essa foto, a imagem dessa foto, desse papel, para dentro do computador. Temos esses leitores de código de barra, que hoje são comuns vermos em supermercados e em outras lojas. Temos um controle de videogame, por exemplo, onde, através das setas e das alavancas, a gente consegue direcionar os personagens do jogo, Temos uma webcam, que é utilizado para obter imagens do mundo externo e enviar para dentro do sistema. E, da mesma forma, o microfone, onde também podemos enviar sons para dentro do sistema computacional. Como dispositivos de saída, nós temos o monitor como principal dispositivo, que é a tela do computador, onde todos os dados são mostrados para quem está utilizando o sistema.
Mas temos outros dispositivos de saída, como a impressora, que grava num papel, né, a saída do sistema, uma caixa de som que envia para fora do sistema algum áudio, alguma música, algum barulho específico que tenha que ser informado ao usuário. Temos um projetor de vídeo para fazer apresentações. Então, tudo isso são dispositivos de saída, que eles retornam os dados para o meio exterior ao sistema computacional. Mas nós temos alguns dispositivos que são dispositivos de entrada e saída ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que, através deles, a gente envia informações para dentro do sistema, através dos mesmos dispositivos, nós também recebemos informações. Como é o caso, por exemplo, de uma impressora multifuncional. Ao mesmo tempo que ela é um scanner, ou seja, ela envia a imagem de um documento, de uma foto para dentro do sistema, ela também é uma impressora que imprime documentos e informações que estão vindo de dentro do sistema. Aqui, novamente, nós temos um controle de videogame, mas por quê? Considerando que esse controle ele possui algumas vibrações. Então, quando você está jogando, o jogo manda de volta para o controle algumas reações do que está acontecendo lá dentro do jogo. Então, quando você está utilizando o controle, você sente o controle vibrar, né? Acontece alguma situação no jogo que o controle vibra para poder passar alguma sensação para quem está jogando. Então, é uma informação que está vindo de dentro do sistema. E, ao mesmo tempo, no mesmo controle, eu estou enviando comandos lá para dentro do jogo através dessas setas e alavancas que tem no controle. Um outro dispositivo de entrada e saída é o headset, que ao mesmo tempo que ele é um headphone, né, eu recebo o som lá de dentro do computador, ele possui um microfone acoplado, então eu também posso enviar sons para dentro do sistema. O mesmo acontece com as telas touchscreen. Nessa tela eu consigo ver as informações que estão sendo enviadas para mim pelo sistema e, ao mesmo tempo, quando eu toco na tela, eu consigo enviar informações lá para dentro também. Então, esses são dispositivos que, ao mesmo tempo que são de entrada, também são de saída. Temos os dispositivos de processamento que realizam a transformação dos dados, o processamento dos dados. Os principais componentes nesses dispositivos são os processadores, né, os microprocessadores. Então temos aí como principais fabricantes, né, a Intel e a AMD, que hoje fabricam os principais processadores para computador. Mas nem só os processadores são dispositivos de processamento. As placas de vídeo, por exemplo, possuem também um processador chamado de GPU, que ela é especializada em processar as informações gráficas de um sistema. Então, ela também é um dispositivo de processamento. Não a placa, mas o processador gráfico dessa placa. E, finalmente, nós temos os dispositivos de armazenamento. Esses dispositivos de armazenamento nós conhecemos também como memória. Então, nós temos dois tipos de memória num computador, num sistema computacional, que é a memória principal, onde ela trabalha diretamente com o processador, e a memória secundária, que ela é utilizada para guardar os dados permanentemente. A memória principal, sempre que ela perde a energia, ou seja, quando o computador é desligado, tudo que está armazenado nela é perdido. Ela só funciona enquanto tem energia no computador. Já a memória secundária, não. Eu posso guardar informações nela, e mesmo que eu desligue o computador e ligue novamente depois, aquela informação ainda vai estar guardada lá. Aqui nós temos, então, como memória principal, que é também conhecida como memória RAM, vários chips, vários pentes de memória para vários tipos de computadores. E de cá nós temos um HD, aqui nós temos ele fechado e ele aberto para a gente ver como ele é por dentro, com esses discos de metal. Temos um SSD, né, que é o futuro do HD aí. Hoje já existe muitas máquinas, mas ainda é bastante caro, mas aos poucos ele vem substituindo o HD. Ele é bem mais rápido que o HD e ele não tem todas aquelas partes mecânicas que tem no HD. Ele é mais formado por chips e equipamentos eletrônicos. E temos ainda um HD externo, pendrives, cartões de memória, CDs, DVDs, tudo isso são memórias secundárias, porque nós gravamos informações nele para utilizar posteriormente.
Todos os computadores possuem basicamente os mesmos componentes. Alguns componentes vão variar de forma, de tamanho, de acordo com o equipamento, com o tipo do equipamento. E que tipos de equipamentos seriam esses? Temos os computadores de mesa, chamados também desktop. Então, como ele tem um gabinete maior, os equipamentos que vão dentro dele podem ser maiores. Já nos notebooks, os mesmos equipamentos que tem lá no desktop também tem no notebook, mas eles precisam de ser mais compactos e precisam de ser reduzidos, porque o espaço que tem dentro do notebook é bem menor para armazenar esses equipamentos. A mesma coisa acontece com celulares e tablets, que são menores ainda, e apesar de ter os mesmos tipos de equipamentos que tem lá no computador de mesa, ele é fininho, é pequeno e precisa de todo uma redução dos equipamentos internos. E temos também videogames, que não deixa de ser um computador. Ele possui aquela mesma concepção do sistema computacional, de entrada, saída, armazenamento, processamento. Então, esses videogames mais novos não deixam de ser também um tipo de computador. Mas os componentes básicos de um computador são esses que estamos vendo aqui na tela. São a placa-mãe, processador, a placa de vídeo, uma fonte, a memória, o HD, o gabinete, que é onde tudo fica dentro, e temos o monitor para sair essas informações e o teclado e o mouse para enviar as informações lá para dentro de volta. Então, a partir de agora, nós vamos ver um pouco mais detalhadamente cada um desses componentes. Começamos o estudo dos componentes do PC pela placa-mãe. A placa-mãe é um dos mais importantes equipamentos de uma máquina, pois ela interliga todos os outros componentes desse computador. Uma placa-mãe, ela pode ser on-board ou off-board. A placa on-board possui uma placa de vídeo embutida na própria placa-mãe, enquanto na placa off-board é necessária uma outra placa de vídeo para que seja acoplada a essa placa-mãe. A placa-mãe possui um socket. O socket é o lugar onde a gente encaixa o processador. O processador é o cérebro do computador. É onde a maior parte das instruções são executadas. Hoje em dia, quando a gente vai comprar um computador, normalmente nós compramos um processador da marca Intel, um Core i5, i7, i9 já temos. Então, esse é o processador. Durante seu funcionamento, o processador gera muito calor. Então, ele precisa de um equipamento chamado de cooler, que ajuda a resfriar esse processador. Então, o cooler é encaixado também na placa-mãe e fica sobre o processador. Ele é uma espécie de ventilador que vai ajudar a manter o processador em temperaturas onde ele funcione bem. Em seguida, precisamos encaixar a memória do computador. A memória, ela trabalha em conjunto com o processador e é onde os dados ficam armazenados temporariamente enquanto estão sendo processados. Essa memória é chamada memória RAM, ou memória principal do computador, justamente porque ela trabalha diretamente em conjunto com o processador do computador. Essa memória, ela só funciona enquanto ela está energizada. No momento que o computador é desligado, tudo que está armazenado nessa memória é perdido. Para que a gente possa guardar alguma informação por mais tempo, nós vamos precisar de um outro tipo de memória que veremos daqui a pouco. A placa-mãe, bem como todos os outros equipamentos do computador, são montados dentro dessa caixa normalmente metálica chamada de gabinete. O gabinete, ele guarda e protege todos os componentes do computador. A placa-mãe é encaixada dentro dele, parafusada, e ele também é acoplado à placa-mãe, porque no gabinete normalmente nós temos vários LEDs que indicam o funcionamento do HD, quando o computador está ligado e outras funções do próprio gabinete. É importante chamar a atenção que muita gente chama o gabinete de CPU. O gabinete não é a CPU. A CPU do computador é o processador. Essa caixa que muita gente chama de CPU é simplesmente o gabinete.
O próximo componente que nós vamos ligar nesse computador é o HD. HD ele é acoplado também no gabinete, e HD significa hard disk. Ele é uma memória secundária. Memória secundária é uma memória de armazenamento. A memória de armazenamento, ela tem a capacidade de guardar mais informações, mas ela tem uma velocidade de acesso a essa informação bem mais lenta do que a memória principal. Por isso que a memória principal trabalha diretamente com o processador, enquanto a memória secundária é capaz de armazenar os dados mesmo quando a energia é retirada do computador. O que está gravado na memória secundária, no HD no nosso caso, ela permanece gravada mesmo quando o computador é desligado. O HD possui muitas partes mecânicas, o que torna o seu funcionamento um pouco mais lento do que uma memória que não tenha tantas partes mecânicas. O HD ele possui vários discos de metal com várias cabeças de leitura e gravação que ficam em braços que andam por cima desses discos de metal. Para que isso tudo se movimente, são necessários motores internos dentro do HD para que tudo isso rode e procure informações lá dentro. Então, isso torna o HD muito lento para buscar as informações. Para contornar essa situação, criou-se um outro tipo de memória secundária chamada de SSD, Solid State Drive. Ele trabalha mais parecido com a memória principal, porque ele é formado por chips e componentes eletrônicos e não tem toda essa parte mecânica que o HD possui. Então, ele é capaz de acessar a informação de forma muito mais rápida do que um HD acessa. Em compensação, ele ainda custa muito mais caro do que um HD. O próximo componente a ser encaixado nesse computador é a placa de vídeo. A placa de vídeo serve para transformar os sinais do computador em sinais gráficos que vão ser exibidos no monitor do computador. Hoje existem placas de vídeo muito poderosas que possuem o seu próprio processador, chamado de GPU, e ela possui até uma memória própria. Isso porque aplicações como jogos, esses jogos mais novos, mais pesados, precisam de muitos processamentos de vídeo para poder gerar todo aquele efeito no jogo. E também quem trabalha com processamento de vídeo e de imagens precisa de muito processamento gráfico. Então, a placa de vídeo tem essa função. Finalmente, chegamos ao último componente desse computador, que é a fonte de alimentação. A fonte ela é responsável por transformar a energia que vem da tomada, 110 ou 220 volts, para voltagens e tensões que alimentam cada um dos componentes desse computador. Ela é ligada na placa-mãe para alimentar todos os equipamentos que estão ligados. E ela também fornece energia para o HD, para o SSD e para todos os outros equipamentos internos aí do nosso computador. Depois de todos os componentes ligados e encaixados dentro do gabinete, basta ligarmos um monitor, um mouse e um teclado e a gente já tem um computador para que possamos utilizar no nosso dia a dia. Bom, então chegamos ao final da nossa aula. Aí está o meu e-mail, fiquem à vontade para entrar em contato em caso de dúvidas e até a próxima aula.